Olá pessoal, hoje nós veremos aqui, mais uma vez, o conceito de taxa efetiva. Um pouco diferente daquela nossa última versão. Nesse caso agora, a gente vai ter, além de uma taxa numa operação financeira, a inclusão de uma outra taxa, ok? Então, essa taxa, no final das contas, o mercado chama de CET, custo efetivo total. Então vamos observar aqui o exemplo. Então, lá, cálculo da taxa efetiva ou CET, isto é, custo efetivo total. Vamos supor que uma pessoa vai fazer um empréstimo ao banco no valor de R$2.000. E o prazo para esse empréstimo é de 36 dias. O banco cobra uma taxa de juros, uma taxa nominal prevista no contrato, de 5,90% ao mês. Além dessa taxa de juros, que é muito comum nos bancos, eles cobram uma outra taxa, Aqui no caso, uma taxa de abertura de crédito, a famosa TAC. No caso, essa taxa vale R$60 que esse cliente vai ter que pagar na abertura do crédito. O que é pedido aqui? É pedido o montante a ser pago ao final dos 32 dias nessa operação de crédito e qual é a taxa efetiva da operação. Isto é, qual seria a taxa total que o banco cobrou nessa operação. Hoje, os bancos são obrigados a mostrar essa taxa nos financiamentos. Até pouco tempo, essa taxa ficava camuflada, não aparecia. Então, vamos lá resolver essas duas alternativas. Bom, na letra A, ele quer saber o valor do montante ao final dos 36 dias de empréstimo. Ora, o montante, nós sabemos que a fórmula, o montante no caso composto, o juros só cobra, o banco só cobra juros compostos, seria C vezes 1 mais I elevado a N. Então, nós temos aqui o capital inicial, que seria para esse cálculo, pelo menos é o cálculo que o banco vai fazer, R$2.000, o valor do empréstimo. Embora, o cliente vai receber no ato R$1.950, porque tem que pagar aquela taxa de R$60, como nós vimos anteriormente. Continuando aqui o cálculo, um detalhe importante. Nós sabemos que, na fórmula do montante, a unidade de tempo da taxa tem que coincidir com o prazo. A taxa foi dada ao mês e o prazo é ao dia. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ter que passar, uma hipótese aqui, passar o prazo para meses. Ora, então, como eu vou passar 36 dias para meses? Fazendo uma regra de 3, nós conseguimos isso. Ora, se um mês tem 30 dias, 36 dias serão quantos meses? Você resolvendo aqui essa regra de 3, você vai chegar no valor aqui de 1,2, ok? 1,2 meses. Então, o que a gente faz agora? Achando essa conversão do prazo, colocamos a taxa aqui dividida por 100, como sempre, nas formas de matemática financeira, e elevamos aqui a 1,2, ok? Bom, esse cálculo aqui, com a sua máquina, você poderá, então, chegar a um coeficiente, e esse coeficiente, multiplicado por R$2.000, te dá o valor do montante que você tem que pagar ao final do empréstimo. Então, resolvendo toda essa conta aqui, nós chegaríamos a um montante de R$1.142,42. Esse seria o valor que esse cliente deveria pagar ao final do empréstimo, depois dos 36 dias ao banco, ok? Seria a primeira alternativa, a primeira pergunta. Bom, a segunda pergunta, qual é a taxa efetiva cobrada na operação? Qual é a CET? Qual é o custo efetivo total? Nesse caso, para a gente poder chegar a essa taxa, nós vamos considerar o valor, o valor de capital inicial, justamente aquela diferença que eu falei. O cliente pegou R$2.000, foi descontado R$60 de taxa. Ele ficou com 1.940. Então, no caso, essa taxa vai ter que ser calculada sobre esse 1.940. Para isso, a gente vai ter que pegar aqui a fórmula do montante e adaptá-la para o cálculo da taxa. E já, rapidamente, a gente coloca aqui essa transformação. A taxa I
é igual a raiz enésima, que seria o prazo, né, de quem? Do valor do montante sobre o capital inicial menos 1. Ok? Então, nós estamos adaptando a fórmula aqui para calcular a taxa. Bom, no caso aqui, o N já temos. O N seria 1,2. Ok? O montante seria aquele valor que o banco está cobrando ao final dos 36 dias. Seria R$ 2.142,42. E, no caso aqui, o capital inicial seria, então, o valor líquido recebido pelo cliente. Seria os R$ 1.940. Dando sequência à fórmula, menos 1. Bom, primeiramente, o que a gente faz aqui? Faz essa divisão aqui, né? 2.142,42 dividido por 1.940, nós vamos chegar a um valor de aproximadamente 1,1043 menos 1. Tirando aqui a raiz índice 1,2, esse 1,1043, nós vamos chegar a um valor aproximado de 1,0862. Menos 1, na sequência da fórmula, chegaremos então a uma taxa de 0,0862. Essa taxa está na forma unitária, na forma decimal. Para transformar na forma percentual, né, nós sabemos, basta multiplicar por 100. Desde 100, chegaremos então a uma taxa de aproximadamente 8,62% ao mês. Então, repare que de uma taxa de 5,90% ao mês, que estava no contrato, de uma taxa nominal, estava escrito no contrato, o financiamento, no final das contas, o cliente pagou na operação uma taxa de 8,62% ao mês. Quase uma diferença de 3%. Né? Então, esta é a chamada taxa efetiva da operação e que o mercado chama hoje de custo efetivo total. Muito cuidado, que em algumas situações de financiamento, essa taxa não aparece, tá? E você acaba pensando que está pagando, que o empréstimo uma taxa menor do que na realidade foi cobrada, ok?